E aí, para esse ano, acho que a gente conseguiu atingir um número muito massa, né? Mais de 300 mil pessoas como um público geral da feira. Isso é incrível. A Bienal do Pernambuco se consolida mais uma vez como a terceira maior bienal, né, do país, dessa forma. E teve também um impacto do mercado, né? Ultrapassou a barreira dos 30 milhões em vendas. Isso é importante porque quem participa de uma feira para vender, quer vender. Isso faz parte, é o que movimenta, é o que aquece a cadeia, né? Mas a gente enxerga também o outro lado, né? Que é essa ebulição, né? Se vendeu bastante é porque existe uma ebulição muito forte em torno do livro, né? No episódio do podcast do Publish News dessa semana, falamos sobre um dos principais eventos do mercado do livro no Brasil, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que completou 30 anos e aconteceu entre os dias 3 e 12 de outubro, levando mais de 300 mil pessoas e movimentou 30 milhões de reais. E conversamos com Mirela Paz, escritora, sócia da Lavanda Literária e uma das curadoras do evento, e Sidney Nicéas, escritor e presidente da Ideação, co-realizadora da Bienal, destacando seu impacto cultural e comercial. Eles discutem a importância do evento para a literatura da região, a programação voltada para jovens, a acessibilidade e os resultados de vendas. Além disso, falam sobre a necessidade de fomentar a cultura do livro no Brasil e os planos para a próxima Bienal em 2027. O podcast é um oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 392 do podcast do Publish News, do dia 14 de outubro de 2025, gravado no dia 13. Eu sou Fábio Errara, apresentador e editor desse podcast. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Mirela Paz e Sidney Nicéas. Queria agradecer aqui ao Sidney e à Mirela por estarem aqui com a gente. Estão todos ainda com o impacto da Bienal de Pernambuco que aconteceu agora, né? A gente está gravando na segunda, o podcast vai no ar na terça, então assim, mas a gente não teve como... Eu recebi muitos relatos, né? De como foi uma Bienal muito impactante, né? Eu acho que e acho que a gente falou assim, putz, a gente tem que conversar, né? Agradecer, assim, principalmente ao Lula por organizar isso daqui, porque eu falei com ele hoje de manhã, juntou essas duas pessoas incríveis, a Mirella e o Sidney, para falar um pouquinho disso. Mas queria que vocês falassem primeiro, antes de falar de todo o impacto, mais ou menos, queria que vocês explicassem um pouco, falassem um pouco de vocês, né? Acho que os dois são escritores, né? Então, e o papel que vocês exerceram nessa Bienal. Quer começar, Mirella? Bom, boa tarde a todo mundo, boa noite, não sei exatamente a hora que o programa vai ser exibido, o podcast, mas me chamo Mirela Paz, eu sou escritora, sou cofundadora da Lavanda Literária, uma assessoria de comunicação focada no mercado do livro, né? A gente trabalha com agentes, editoras, autores, eventos e, bom, fui convidada para fazer parte dessa grande festa, que foi a 15ª Bienal de Pernambuco, como coordenadora da programação jovem e curadora, junto com minha sócia, e a gente também desenvolveu alguns outros trabalhos, né? Para explicar um pouquinho melhor, assim, a coordenação da programação jovem envolveu também estar em contato com algumas editoras, estar em contato com os criadores de conteúdo que fizeram parte do projeto, né, da Bienal, credenciados e também os narradores, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E, enfim, acho que de apresentação é isso, é o básico. Ó, eu posso já complementar aqui, eu sou Sidney Nicés, né? Olá para todo mundo. Minha voz já entrega, né, Fábio? 10 dias de evento, eu tô meio rouco aqui, tô bem, como a gente diz aqui, eu tô bem derrubado. Mas estamos vivos aqui para bater esse papo. Eu sou escritor, eu presido a Ideação, que é uma ONG que co-realiza a Bienal, onde passa os convênios, uma série de outras coisas. E aí é interessante porque eu participo do evento dos dois lados, né? Eu lancei livro esse ano, na Bienal de Pernambuco, e também como organizador. Eu sou colunista de literatura em duas rádios aqui, a Transamérica, que agora é TMC, né? Mudou, e a CBN. Enfim, faço inúmeros trabalhos também, sou professor universitário,
E a gente está sempre nesse agito do livro, né? E eu já pego carona, Fábio, no que você e Mirella já adiantaram aqui. A Bienal esse ano ela foi histórica realmente, né? Ela superou todas as expectativas. Isso para a gente foi maravilhoso. Foi um pouco exaustiva. Né? Mirella não, Mirella tá aí com essa cara linda aí, maravilhosa. Mas eu tô derrubado aqui. Mas estou muito satisfeito com o resultado que a gente teve. Mas acho que mostra também, acho que uma das coisas, né, que a gente possa entrar, acho que eles vão falar disso um pouco agora também, que o Nordeste, claro, mas também o estado do Pernambuco, existe um grande número de leitores que nem sempre são atendidos proporcionalmente pelo número de livrarias, mas a gente mostrou em pesquisas, tem mostrado que proporcionalmente tem um número de leitores muito alto, né, em relação ao restante do país. E acho que a Bienal mostrando isso. Pode dar uma palavrinha disso, Mirala? Então, eu trabalho com eventos literários já tem muitos anos e a Bienal faz parte da minha história de vida, literalmente. Estou lá desde antes de chamar Bienal, desde pequenininha. Então, isso que me deixa ainda mais feliz de estar do outro lado dessa vez. A Bienal, ela sempre teve um espaço muito acolhedor para o autor, desde o independente ao autor de editora. Então, desde a época que eu escrevi fanfic, por exemplo, a Bienal me proporcionou espaço para encontrar com leitores, para encontrar com outros autores de fanfic. A gente tem uma relação que se estreita muito diretamente com o autor e com os leitores, né? E aí, para esse ano, acho que a gente conseguiu atingir um número muito massa, né? Mais de 300 mil pessoas como um público geral da feira. Isso é incrível. A Bienal do Pernambuco se consolida mais uma vez como a terceira maior bienal, né, do país, dessa forma. E teve também o impacto do mercado, né? E a gente sente, tipo, desde que eu fazia evento com editora, muitos anos atrás, quando eu tinha blog, criava conteúdo literário, a gente sabia que era bem expressivo o número de venda, a necessidade assim da vinda dos autores para cá. Os eventos sempre ficavam muito cheios nas livrarias e as livrarias em si, assim, as grandes livrarias de rede, né, teve aquela queda agora no mercado. Então as bienais são esses espaços de democratizar a leitura, são esses espaços de ter encontro dos leitores, de ser um momento de festa, de celebrar o amor pelo livro, né? E também o ponto de encontro de autores e leitores. E esse ano a gente conseguiu tanto editoras grandes como a Companhia das Letras, né? Casa super ultra tradicional, teve presente pela primeira vez na feira, como a gente também teve editoras mais de nicho, como a Fruto Proibido, que tem conteúdo para mulheres e muito conteúdo de romance erótico, presente na feira, né? Com vendas bem expressivas e também autores de ambas as editoras presentes na programação, então para poder atender todo um público, sabe, da Bienal. Então foi bem bacana. E Sidney, quer dar uma palavrinha disso também? Eu acho que a Bienal de Pernambuco ela tem uma característica interessante, Fábio e Mirella, né? Que é fazer essa ebulição cultural dentro do pavilhão, não é? A gente consegue unir do gigante que vem de fora ao independente que está aqui ralando. E isso para a gente é muito importante, porque a gente precisa fortalecer a cadeia local. A gente está longe do eixo sul-sudeste, então a gente tem um gap aí grande de produção mesmo, de cadeia produtiva, e a Bienal acaba fortalecendo isso aqui internamente, né? Porque a gente consegue unir atores diferentes. Mirella citou, por exemplo, a Companhia das Letras, a gente tinha o pessoal de editoras independentes que estavam juntas ali fazendo um trabalho maravilhoso. A gente consegue ter, por exemplo, o pessoal do Ceará, vários escritores do Ceará se reuniram e vieram para cá. Teve gente da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Então, assim, acaba sendo uma festa nordestina, apesar de a gente ter outros bons eventos literários pelo Nordeste. Então, é muito legal que os eventos dialoguem, né? Nós recebemos, né, Mirella, a curadora da Bienal de São Paulo, teve aqui também para dar uma sacada. Isso acontece é comum em bienais, a gente vir representante de outras bienais também, como a gente também vai, né, costuma ir. Então, assim, é muito importante a gente ter essas pontes, né? Eu brinco muito que Recife é a cidade das pontes, a gente precisa construir mais pontes, né? Fazer com que a gente fortaleça esse ecossistema. Recebemos, inclusive, autoridades de governo, de prefeitura, e nas conversas, até no podcast que a gente fez, eu provoquei muito nesse sentido. Por que que a gente não é uma potência fora do eixo? Falando de economia criativa, com tanta riqueza cultural que a gente tem, com tanto potencial que a gente tem, a gente ainda não se consolida comercialmente
com essa cadeia de uma maneira tão ativa. Então, a Bienal mostrou e vem mostrando que é possível, sim, fazer isso. Eu acho que é um desafio para a gente, terminado o evento, já pensando em 2027, já pensar em como essa engrenagem ela não deve ficar parada. A gente tem que conseguir fazer com que isso avance ainda mais, né? E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. E acho que, Mirella, na sua parte também, acho que os jovens adultos, né, o Young Adult e os jovens, têm sido uma força constante dentro do mercado editorial e imagino também, claro, dentro da sua curadoria. Mas me fala um pouquinho dessa presença e também da programação que teve também. Então, a gente pensou em articular essa parte jovem, primeiro para tirar essa coisa de que o jovem não lê, né? O jovem lê, o jovem compra, está comprando, está participando do mercado ativamente. A gente sabe que a gente tem um déficit da questão da leitura no Brasil inteiro e é uma questão que a gente precisa realmente de um apoio federal maior, né? Mas a gente pensou numa programação jovem, não só para o Young Adult, né? O recorte do Young Adult, mas do jovem, assim, desde ali o pré-adolescentezinho àquele que ainda se considera jovem de alma e queira participar da programação e ser atingido por ela. Então, a gente pegou grandes nomes consolidados, como, por exemplo, o Rafael Montes, e fez uma curadoria, né? Pegou numa programação para costurar. Com quem a gente pode botar Rafael Montes batendo um papo sobre suspense, sobre produção de suspense, né, no mercado editorial. Então, a gente pegou um nome como Lucas Santana e Andrea Nunes, são autores daqui do Nordeste, são autores que têm um trabalho incrível, que estão crescendo no mercado, mas que também estão ali, assim, podem bater um papo de igual com o Rafael, óbvio, eles não têm o mesmo público, não têm o mesmo alcance com o Rafael, mas tem uma qualidade literária tão boa quanto que a gente quer que o público conheça. Então, dessa forma, a gente gera oportunidades, a gente vai fazendo uma costura de oportunidades para os autores. A gente teve bate-papos sobre dark romance, que é um gênero que está crescendo muito, e sim, que o público jovem ali, aquele público entre seus 18, idealmente, né, seus 18 e 30 anos, consomem bastante. Então, a gente teve um bate-papo só com a Zoe X e a Kelly M, que são duas autoras que estão aí estourando, né, no mercado. A gente também teve bate-papos assim, sobre criação de literatura da América Latina, né? Terror latino-americano, que é um material que a gente ainda vê muita gente se inspirando em terror americano, né? Norte-americano ou europeu, e ao mesmo tempo tem uma vertente que está crescendo cada vez mais desse terror latino-americano. O que é isso? Quais são os medos da gente, né? E como a gente traz isso para a literatura? A gente também teve o ponto de vista feminino sobre criação de suspense, true crime, terror. A gente falou sobre fanfic, que é um tema, né, particularmente que eu gosto bastante. A gente falou sobre fanfic na Bienal. Então, a gente trouxe autores de pequenas casas editoriais, autores independentes, autores que já estão tendo algum tipo de expressão no mercado e autores grandes, consolidados, né? Para a gente poder fazer essa costura e dar uma boa oportunidade e visibilidade para todos, né? E ter um papo que seja enriquecedor, porque todo mundo começou de algum lugar, em algum momento na carreira. Então, quando a gente pega alguém que está começando e que consegue falar bem, que consegue, né, que tem um trabalho bacana e postura com alguém que já está consolidado no mercado, eu acho que a troca é muito real, a troca é muito orgânica também ali no palco, né, quando a gente tem uma boa mediação também, e a gente acaba permitindo que o público conheça mais autores. Então, essa foi assim, o cerne da curadoria da gente, né, o cerne também na parte da coordenação, que é misturar autores, e também não só trazer autores do Sul, Sudeste, autores que estão sempre ali nas Bienais do Rio e São Paulo, sabe? Trazer os autores de Pernambuco, dando um bom destaque para eles, afinal, é a Bienal de Pernambuco, e também a nível de Norte e Nordeste,
né? Como o Sidney falou, a gente estava com o coletivo dos autores independentes do Ceará, um coletivo incrível, né, que passou aí os 10 dias vendendo super bem, se conectando com novos leitores, e vários deles também participaram da programação. A gente teve gente de João Pessoa, a gente teve gente do Rio Grande do Norte, a gente teve autores do Piauí também, né, participando da programação. Então, tudo bem costuradinho para bater papos interessantes e, às vezes, até um pouco diferentes do que a gente costuma ver, para sair um pouco o que é o best-seller, o que é o que está vendendo mais. Vamos falar sobre como as novelas influenciam, né, para esses novos autores escreverem? Vamos falar também sobre como a fantasia produzida no Nordeste tem voz. Então, foi uma curadoria pensada em expandir, sabe? Principalmente expandir. Muito bom. E Sidney, conta um pouquinho então que você cuidou mais da organização geral, né? Tipo, como que foi essa linha porque você podia ser só uma feira de livros, entre muitas aspas, né? E não que seja ruim, mas também eu acho que o que atrai o público também é encontrar as pessoas, conhecer novos autores ou encontrar com aqueles favoritos, né? Mas e como foi essa curadoria? Rapaz, eu não participo diretamente da curadoria, né? Mas, assim, o espírito do que Mirella falou aí estava muito presente também em todas as outras áreas de curadoria nossas. A gente abre inscrições no site também, Fábio, para pessoas que quiserem lançar seus livros. Tem uma plataforma de lançamento. A gente teve um patrocínio prêmio esse ano da Petrobras, foi a primeira vez que eles entraram como patrocinador principal e tiveram um investimento muito grande. A gente teve o espaço Conexão Petrobras, onde veio gente de vários lugares do Brasil mesmo, de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Sergipe, né, junto com a turma daqui. O pessoal, a maioria se bancando mesmo para estar aqui na Bienal do Pernambuco, para estar junto. Então, a gente teve um cuidado muito grande de juntar dois, três autores numa mesa para que onde os livros deles dialogassem entre si, né? Então, por exemplo, ontem foi um bate-papo maravilhoso com Cleiton Cabral, que é daqui, que é ator, que é contista, que é um cara massa, com o Vitor Miranda, que é o cara do Neo Marginal, né? Lá de São Paulo, aí de São Paulo, que é um amigão, inclusive. E foi muito legal promover esses encontros assim com sotaques diferentes, com pegadas diferentes, mas com alinhamento, às vezes um alinhamento de pensamento, por exemplo, nessa mesa foi muito interessante, a ironia era um fio condutor dos contos de ambos os livros, né, mais recentes dos dois. Então é muito legal a gente conseguir fazer esse bate-bola em termos de curadoria. A gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito precisa esse ano. E no mais, na organização, a gente teve um cuidado muito grande, uma atenção especial com o público, a gente, esse ano, assim, mais do que em outros, sempre tem, mas esse ano acho que a gente conseguiu fazer uns gols a mais, assim. O espaço estava completamente acessível, então a gente, inclusive, com muitas cadeiras de roda na frente para quem tinha dificuldade de locomoção, para utilizar, né, a acessibilidade geral. A Bienal foi a primeira Bienal do país esse ano a receber o selo de CO2 Free, né? Então, todo o impacto ambiental que o evento gerou, a gente vai fazer um plantio de mangue, né, na área de Maracaípe ali. Então, a gente vai compensar o CO2 emitido, né, com oxigênio. E aí foi muito legal a gente pensar no manguezal, porque é uma área de preservação e que a gente precisa dar uma atenção especial. Nós contamos com a consultoria da Novo Olhar aqui, que é um pessoal maravilhoso. Mandar um abraço para o Luiz Roberto, que foi fundamental para a gente fechar isso. Enfim, acho que tem um espaço de inclusão, né? Um lugar de acesso, né, Mirella? Que foi um lugar lindo, com pessoas com vários tipos de deficiência, tinham conteúdos, atividades voltadas para eles. Então, assim, também foi um troço muito, assim, afetivo para a gente, né? E eu falo a palavra troço de uma maneira muito gíria aqui, porque é uma coisa, né? É uma coisa muito legal. A gente teve a Bienalzinha. A Bienalzinha é o espaço que a gente tem já consagrado, porque o dia 12 de outubro sempre está na programação da Bienal. Ou seja, o período da Bienal, o dia 12 de outubro vai estar lá, infalivelmente, porque a gente tem esse compromisso também com a infância, com o letramento, com a leitura. E esse ano foi interessante porque o Educativo Bienal, né, que é a Bienalzinha,
ela ficou voltada para a primeira infância, tinha contação de história para bebê, tinha atividades para criancinhas de 1 ano, 2 anos, né? A gente teve para criança numa faixa etária, né, um pouquinho maior, e a gente teve também para adolescente, né? Então a gente pensou nessas faixas etárias, e eu acho que o evento foi muito rico de diálogos, né? E a gente teve um momento, não vou dizer culminante, porque teve muitos momentos culminantes em várias esferas diferentes, mas eu acho que a conversa de Cida Pedrosa com Mia Couto foi um momento assim muito significativo, né, Mirella? Porque a gente juntou uma sertaneja acho que é de Bodocó, né, se não me engano, Cida, vencedora do Prêmio Jabuti, uma figura extraordinária e que tem feito um trabalho também como vereadora para a cultura do Recife, um trabalho fantástico. Cida é uma amiga querida que eu conheço já há muitos anos e posso atestar que é uma pessoa que vale muito a pena. E conversando com um cara feito minha cor, um cara tranquilo, tranquilaço, né? Um moçambicano que deu um show de simpatia. Nos bastidores, a gente bateu papo assim. Parecia que faltava só uma cerveja gelada ali para a gente estar conversando, assim, porque o papo fluía fácil com ele, né? Então foi um momento muito bonito, né? A gente teve muitos momentos bonitos nesse evento. Eu acho que foi um fruto do que a gente pensou, né, Mirella? Que a gente plantou e a gente colheu de maneira muito significativa esse ano. E acho que fora essa beleza também, né, que eu acho que faz parte da literatura e do mundo dos livros, né, que eu acho que por isso que a gente é apaixonado por esse meio, mas eu acho que tem a parte também do impacto comercial, né, que acho que é uma surpresa, entre aspas, para muita gente que está aqui, né, eu tô falando de São Paulo, mas é que eu acho que é importante a gente falar nisso, né, tipo, da presença de editoras grandes estarem lá, mas eu acho que também tem um espaço de ainda de estar. Mas, Mirella, conta um pouquinho dessa impressão que você teve, porque assim, pelo que eu soube, muitas editoras tomaram até uma surpresa e se esgotaram os livros no primeiro, tiveram que fazer uma correria. Então, me conta um pouquinho disso também, Mirella. Foi muito legal de ver, porque no primeiro final de semana, a sexta-feira, a gente começou às 2 da tarde. A gente não abriu pela manhã. O primeiro dia a gente começou às 2 da tarde. E já no primeiro dia já teve gente esgotando o livro. Então, assim, não tem como não estar com um sorrisão na cara, sabe? No sábado, a gente teve vários autores independentes e também várias editoras esgotando alguns títulos. Então, isso mostra a força e a fome também, a fome e a vontade de comer do pessoal de vir para a Bienal e de realmente consumir, né? Foi uma festa muito planejada, com muito carinho, por mais de ano, né? Eu chamo muito de festa porque acho que foi muito isso, foi a 15ª edição, comemorativa de 30 anos de Bienal, então foi uma grande festa literária, e a gente viu as editoras, assim, até tomando um susto, porque a procura foi realmente grande, né? As editoras que vieram e que tiveram a oportunidade de proporcionar experiências, como a gente também vê frequentemente no Rio e em São Paulo, nas Bienais de Rio e São Paulo, de ter uma ecobag, de ter um brinde a mais, de ter um valor realmente competitivo com um material diferente, tiveram realmente um boom de vendas. Assim, eu conversei muito com o pessoal da Mood, né, que é um selo da Ciranda Cultural, que é voltado justamente para esse pessoal já mais pré-adolescente, adolescente, etc. E para eles foi excelente o fato deles terem trazido uma cabine fotográfica, como eles tiveram lá no Rio, deu muito certo. As pessoas já chegavam lá procurando para ter a experiência de tirar foto na cabine fotográfica da Mood, sabe? A gente tem a Companhia das Letras com um stand, com alguns painéis instagramáveis também. Foi muito legal, o público ficou muito feliz, porque afinal de contas é Companhia das Letras, mas a gente também tem que reconhecer a vinda e também a questão das vendas das editoras, assim, de nicho, como a editora Euforia, a Flive, que está se consolidando cada vez mais no mercado, por trabalhar somente com autores nacionais, né? A Flive também teve muita venda e trouxe mais de 20 autores, né, da editora, participaram daqui da Bienal, todos eles com vendas bem expressivas. A Violeta, a editora Violeta, a Fruto Proibido, o Selo Nasce e Conrad, né, do IBEP, do grupo IBEP, também tiveram excelentes vendas. Então, assim, a gente vê que são editoras que estão mais presentes ali no eixo Rio-São Paulo, vieram para cá, tiveram boas experiências, né, excelentes experiências também com relação às vendas e a questão da conexão com o mercado. Eu acho que fez muita diferença também. Quando a gente fala de venda, é sempre muito bom, mas o networking e o impacto do networking que a gente teve também foi excelente, sabe? Assim, dessas pessoas poderem
ter um tempinho para trocar uma ideia, tomar um café, mesmo que na correria das vendas. E assim, teve autor que veio para ficar 10 dias e vendeu tudo em 2 dias, e não foi pouco livro. Eu acho que também tem isso, assim, muito se falou sobre, se subestimou muito a Bienal de Pernambuco, o movimento da Bienal de Pernambuco, mas teve gente que se programou, trouxe um bom lote, mas esgotou, porque realmente, assim, o pessoal estava ávido para isso, sabe? Então, é muito gostoso de ver esse resultado, que a gente trabalhou, né, Sidney, com o pessoal, com o Guilherme, com o Rogério, com o Silvinha, com os outros curadores, como o Schneider, como o Fábio Lucas, Fabiana Barbosa, que é dessa parte do Educativo Bienal, é excelente. E também, falando ainda em venda, não posso deixar de falar sobre o projeto do selo Bienal Indica, que foi criado pela Fabiana Barbosa, pensando no Educativo Bienal e também, assim, o pai ou a mãe, um tio, um professor que está buscando um livro para uma certa idade ou de algum tipo de tema em específico. A gente tinha lá a livraria Pod Estrelas, que é uma livraria assim muito querida de Recife, que tem um trabalho de curadoria de títulos maravilhoso. Ela estava lá presente dentro do Educativo Bienal, com vários livros que estavam à venda na feira, não necessariamente dentro da Pod Estrelas, mas com o selo Bienal Indica, por recorte de idade. Então, assim, isso foi um projeto muito bonito e que facilitou muito tanto para educador, a gente teve desde escola particular que passou lá para entender como é que estava sendo feita essa curadoria do selo para poder levar esses títulos para as escolas, como a gente teve também os pais que estavam na dúvida do que presentear os filhos, um sobrinho para Dia das Crianças, e aí puderam pegar ali e fazer uma boa seleção, fazer a compra certa, sabe, de um bom livro. E Sidney, e você? Qual a sua impressão também? Eu acho que Mirella fez um ótimo apanhado aí de tudo. A gente ultrapassou a barreira dos 30 milhões em vendas. Isso é importante porque quem participa de uma feira para vender, quer vender. Isso faz parte, é o que movimenta, é o que aquece a cadeia, né? Mas a gente enxerga também o outro lado, né? Que é essa ebulição, né? Se vendeu bastante é porque existe uma ebulição muito forte em termos do livro, né? A gente dialoga também, assim como a Bienal de São Paulo, praticamente toda a Bienal de São Paulo eu faço normalmente os 10 dias como autor. Já fiz com editora, já fiz independente. O livro que eu lancei recentemente é uma biografia, então foi independente, foi com selo próprio. E eu sei o quanto o autor independente batalha, e eu sei o quanto o autor que está numa editora também tem que batalhar. Eu já tive nas mesmas prateleiras, e é muito importante quando a gente tem esse encontro, né? E essa desconfiança que existe do eixo. A gente fala muito do eixo. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. É, quando a gente fala do eixo, né? Porque é onde a coisa acontece mais facilmente, né? Principalmente Rio, São Paulo, é uma ebulição muito grande. E é por isso que a gente gosta de ir, porque é muito bonito de ver também as bienais, os eventos literários que são produzidos no eixo. Mas fora dele também existe vida, e que vida, né? Então a Bienal de Pernambuco tem essa veia, não é? A gente sabe do potencial que a gente tem, a gente sabe que a gente pode fazer mais, a gente sabe que a gente pode crescer mais. E eu acho que a gente vem, cada Bienal crescendo, crescendo, crescendo e quebrando essa resistência. Isso é muito bom, não é? A gente não fala isso com ranço, não, pelo contrário, a gente fala isso com alegria de dizer, pô, estão vendo, tá rolando, bora junto, venham para cá, né? E vamos para lá, e vamos fazer essa ponte, vamos fazer essa troca. A voz continua falhando, mas é normal. Foram 10 dias num pavilhão onde você tem muitos conteúdos acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que falar alto. Eu mediei 7 painéis, fiz um lançamento de livro, fiz outro painel de um livro que eu estou escrevendo. Então, assim, não foi fácil, ainda resolvendo coisa, fazendo network, conversando, dando entrevista. Nossa Senhora, pau na muleira, como a gente chama aqui, né, Mirella? Pau na muleira. Então, assim, eu acho que é muito relevante a gente pensar nessa efervescência, né? E os feedbacks que a gente tem de editoras, de livreiros, de autores, né? Do público, né? O carinho que existe. A exemplo de Mirella, eu também tenho uma relação com a Bienal antes. Eu estou desde 2017 na ideação, presidindo a ideação, mas eu tenho a minha ida como escritor e um pouco antes como um leitor mesmo, né? Então a gente tem esse vínculo, né? Há 30 anos de Bienal cria um vínculo muito forte com a cidade, com as pessoas. Então
Eu acho que é isso, eu acho que esse caldeirão em ebulição, né, resultou aí em resultados, resultou em números muito altos, assim, muito bons, para que a gente já, juro a vocês, ontem, quando terminou o evento, a gente se reuniu todo mundo lá, a Mirella ficou um pouco, depois teve que sair logo, mas a gente já estava conversando sobre 2027, sobre o que a gente pode fazer no que vem, sobre diálogos com outros países, com outras cidades, com outros estados. É isso. Eu acho que não para, né? Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E eu acho que tem as bienais têm um efeito interessante, né? Os eventos literários, né? Porque a impressão que dá que a gente vive em dois mundos, né? Primeiro é um que a gente vê nos números frios, que é a queda de leitores e de compra de livros cada vez menor, né? Per capita, digamos assim, né? E aí você entra num evento desse e é uma loucura, né? E eu acho o que eu acho sempre interessante é o ticket médio, né? Quer dizer, o cálculo de quanto cada pessoa compra, que geralmente não é um livro, dois, né? São muitos, né? Então, qual que é a sua visão a respeito disso, Mirella? Tipo, a gente tá ou a gente vive numa bolha que cada vez é maior, talvez, né? Ou não sei. É uma dúvida que eu tenho. Olha, eu acho que ainda tem sim a questão da bolha, por conta do acesso ao livro, né? Eu sou uma pessoa que eu tive uma criação muito privilegiada de desde cedo poder ir nas bienais, ter uma família leitora, ter a questão do clube do livro dentro de casa, sabe? Então, assim, é um privilégio muito grande. E eu lembro de eu, adolescente, ser meio estranho para outras amigas adolescentes, essa coisa do contato com o livro, da necessidade de estar ali com o livro, sempre dentro da mochila da escola, sempre em todos os momentos. Vejo que democratizou muito mais, acho que a internet tem feito um trabalho incrível. Os criadores de conteúdo que não necessariamente fazem isso como profissão, mas fazem isso como hobby, trazem um resultado expressivo muito grande para o mercado como um todo, né? Os críticos literários continuam fazendo um excelente trabalho e são importantíssimos para esse ecossistema, mas a gente vê que a Bienal é o lugar de democratizar mesmo, assim, sei lá, esse último final de semana da Bienal foi muito, muito interessante, porque eu encontrei alguns conhecidos que foram e que foram com parentes que nunca tinham ido na Bienal de Pernambuco, né? Moram em Recife a vida inteira, mas nunca tinham ido. Estavam indo pela primeira vez e se encantaram e compraram mais livros do que imaginavam que iam comprar. Fui ver Itamar Vieira no primeiro final de semana, mas aí conheci outros autores e achei umas histórias legais, assim, nem sei qual é o momento que eu vou parar para ler, mas eu vou prestigiar, vou comprar e num outro momento eu vou ler. Então, acho que assim, a gente tem um caminho muito longo, é uma jornada aí do herói gigante para o Brasil todo, sabe? Para a gente democratizar mais a leitura, mas a gente está numa bolha, na Bienal do Pernambuco, pelo menos a experiência que a gente teve esse ano foi uma bolha muito interessante, porque no próprio Educativo Bienal, vou puxar assim essa sardinha, a gente já vem fazendo ciclos formativos do Educativo Bienal desde janeiro. A Bienal de Pernambuco, durante desses 10 dias, a gente teve o terceiro ciclo formativo. Então, em janeiro, a gente falou sobre como fazer mediação, como fazer curadoria de títulos, como se aproximar com os alunos dentro da escola para poder trazer a leitura como uma coisa mais natural, como algo, como parte da vida, né, da criança, do adolescente. Também como mediar conversas e falar sobre livro nas comunidades. E isso aconteceu em janeiro, julho, agora em outubro também. E é um passo. Eu acho que a gente, com as bienais, a gente tem, não só as bienais, assim, acho que os eventos literários como um todo. Eu sei que o foco aqui é a Bienal de Pernambuco, mas os outros grandes eventos também que a gente tem a nível Nordeste, Norte e até Centro-Oeste, que vem crescendo cada vez mais, né? A gente vê como são eventos que são importantes para dar esse pontapé, para deixar com que as pessoas fiquem interessadas, para ter esse contato com cultura, né? Que a gente precisa de cultura para viver. Então, a gente ainda vive numa bolha, mas esses momentos são de catarse para a gente furar a bolha também. Para a gente fazer com que as pessoas se aproximem e vejam que
ler é gostoso, ler é importante, ler também é fundamental para dar uma base para a gente para tudo, inclusive naquele momento que a gente quer fugir, né, quer sair um pouquinho da realidade, mas sem dúvida alguma, sem esses eventos a gente não conseguiria também furar essa bolha, a gente não conseguiria se aproximar do leitor. E só daquelas que vai com uma linha para a Bienal, né? Então eu sou suspeita demais para falar. Aliás, era muita gente com mala, entrava com a mala para poder não ficar carregando o peso do livro, e enchia a mala de livro, quer dizer, isso foi muito comum a gente ver nos 10 dias de evento. E Mirela e Fábio, eu acho que a palavra aí é cultura. A gente precisa retomar a cultura, ou criar de fato a cultura do livro e da leitura. Eu sempre, o pessoal, quando faz a pergunta para mim, quando eu dou entrevista, eu digo: olha, quando foi que você deu um livro de presente ou recebeu um livro de presente? A gente não tem esse costume. Eu sou escritor e ganho pouquíssimo livro de presente. Eu compro muito mais do que ganho, né? E dou. Eu costumo dar, mas nem tanto. Porque quando você pergunta assim, ó, fulaninho quer ganhar o quê? Ninguém diz assim um livro, né? Então a gente tem essa dicotomia, Fábio, que você colocou aí, que é muito interessante, de estar uma pesquisa, que é uma amostragem, obviamente, mas que é muito reveladora de que a gente, de repente, tem mais não leitores do que leitores. Quando a gente faz uma Bienal, a gente vê a efervescência e vê que não é o fim do mundo, não é? E que a gente pode fazer mais. E aí, durante a Bienal, um dos livreiros, eu não lembro agora a editora que foi lá, acho que era uma editora, mandou buscar um caminhão de livros a mais, porque, assim, milhares de títulos, porque já estava esgotando e não dava para o segundo final de semana. E esse caminhão tombou, né? E eu vibrei por uma coisa assim que seria absurda. Ele foi saqueado. Um caminhão de livros foi saqueado. Cara, isso é surreal. A gente vê caminhão de cerveja, sei lá, de galinha, de o que for aí. O pessoal vai lá e saqueia para pegar os produtos. Saquearam, foi o maior problema para eles lá, porque disseram: caramba, o caminhão virou e o pessoal foi lá e roubou os livros. Bom, eu digo: bom, é um absurdo saquear qualquer coisa, mas que bom que foi livro, né? Então, sei lá, será que não está mudando alguma coisa? Será que a gente não está, tanto esforço que a gente parece estar enxugando gelo? Será que realmente não começa a dar algum resultado? Será que a gente não consegue não somente furar a bolha, mas fazer com que a gente tenha de fato uma cultura de livro, de leitura? E aí eu tenho, assim, 2 exemplos, meus, assim, que eu tenho muito orgulho e me preocupo muito, né. Primeiro que eu fui pai novo e fui pai velho, né. Então eu fui pai novo com 22 anos, meu filho hoje está com 28, eh, e mais ou menos com 13 anos de idade, ele não gostava de ler, assim, não gostava, não pegava livro para ler nada, mas amava cinema. Eu também sempre gostei muito de filme, e eu assistia muito filme com ele, e não conseguia fazer ele ler. E isso também não pressionava, né, eu tinha que achar uma brecha ali para conseguir isso. E eu me lembro que a gente assistiu V de Vingança e ele curtiu demais na época, era um filmaço e tal. E eu tinha ido para Belém participar de um evento literário, fui lançar livro também. E num dia de folga eu fui no shopping e achei numa livraria, o V de Vingança lá, HQ, né, assim, bem graúda por sinal, e eu digo: "Eu vou levar para Vitor, né, vai que". Cara, foi fantástico, ele leu em menos de 2 dias a HQ inteira, tinha 200 e tantas páginas. E ele apaixonou-se por HQs, né, e de tanta gente conversar sobre a vida por conta dos filmes, a gente começou a conversar sobre a vida. Eu eduquei muito ele com a arte, então começamos a conversar também sobre HQs, depois sobre livros, né? E ele está terminando direito lá em Portugal, ama filosofia, né? E eu acho que foi por conta disso que ele, né, se apaixonou por essa ideia de questionar as coisas, de entender as coisas. E agora eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos e um filhinho de 2. E na minha casa, na TV, que fica a maior parte do tempo desligada para eles, e tem uma estante de livros infantis do lado, né? São vários títulos infantis, que só faz crescer. A na Bienal agora mesmo, imagina a quantidade que não chegou. E a outra parede são meus livros, né? Assim, uma parte da minha biblioteca está lá na sala inteira. Então é muito comum eles chegarem, inclusive o de 2 anos. Um dia desse eu fui na cozinha preparar alguma coisa pra gente comer e tava um silêncio e eu me toquei. Eu digo: cara, tá, alguma coisa tá acontecendo. E eu, quando cheguei, tava Maia, minha filhinha, com a Turma da Mônica no sofá lendo, e Gael
com 2 anos, deitadinho com um livro do Crocodilo que eu tinha, até na Pod Estrelas eu comprei para ele. E ele lá lendo, assim, não lê ainda, óbvio, mas fazendo a leitura dele, né? Então, assim, é manter a pegada. A gente precisa ter a literatura dentro de casa, a gente precisa ter pais leitores, a gente precisa ter livros à disposição das crianças, dos adolescentes também e dos adultos, né? Criar uma cultura do livro. A gente não tem mais no Recife, quase não tem livraria de bairro. Provoquei muito a pessoal lá da prefeitura, no podcast que a gente fez. Por que é que a gente não faz uma política de incentivo à criação de mais bibliotecas, de mais livrarias, né? Acho que a gente precisa. O Rio de Janeiro perdendo sebos valiosíssimos, né? Fechando. Então, assim, é uma questão nacional, né? Mas a gente pensando no ecossistema local, eu tô com o Mirella. Acho que a Bienal de Pernambuco ela cumpre uma missão assim imensa, mas não pode ficar só de 2 em 2 anos. A gente precisa ter políticas claras, né? E a gente precisa pensar como autor, né? Como produtor, enfim, como livreiro, como gráfica, editora, né? A gente precisa pensar como é que a gente pode fortalecer isso. Eu acho que é um desafio grande e é o caminho para a gente lentamente, porque é um processo lento, a gente ir mudando, né, a realidade e melhorando e tendo índices de leitura que a gente se orgulha. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Acho que a gente está caminhando para o final, mas acho que seria muito legal a gente contar também um pouco de futuro, né? Tipo, o que vocês estão planejando. Mirella já está indo para lugares muito legais aqui, né? Também relacionados a livro. Mas. E também um pouquinho de 2027, né? Que vocês mencionaram, o Sidney falou, já que acho que como muita gente que trabalha no mercado editorial, né, que nos ouve, acho que se não foi, deve ir, né? Eu com certeza fiquei vontade de ir, com certeza me programarei para 2027 estar lá, estar aí. E então, mas me conta um pouquinho de pessoal e também da Bienal. Quer começar, Mirella? Vem, Mirella, você primeiro. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente quer construir uma Bienal 2027 ainda mais inclusiva, ainda maior, né, com ainda mais conteúdo. A gente teve 420 horas de conteúdo oficial nessa edição, então a ideia é ampliar. Em 24 horas a gente montou um novo espaço, né, para poder receber 3 grandes atrações do último final de semana. Então, a gente está pronto realmente para receber e acolher cada vez mais pessoas. A questão que o Sidney falou mesmo do lugar de acesso, né? Que foi um dos espaços novos que a gente teve esse ano na Bienal de Pernambuco, e muito importante. Foi um espaço não só para a gente falar sobre democratização de literatura para pessoas PCD, por exemplo, mas assim um espaço de ponto de encontro também, né? Então, foi muito gostoso ver a receptividade do público também para esse projeto, que é importante. Eu, como pessoa PCD, entendo a necessidade, mas às vezes as pessoas, quando não estão desse lado, não sacam tanto, né? E, assim, toda essa parte estava fazendo parte da programação oficial no geral. O lugar de acesso era um ponto de encontro a mais, digamos assim. Então, a gente poder trazer ainda mais democratização de fato, sabe? Ter mais presença das escolas públicas, ter mais presença das escolas particulares falando junto, que o Educativo Bienal também cresça mais, o selo Bienal Indica, assim, espero que a gente possa fazer um trabalho com ele, além de ser na Bienal em si, porque é um projeto maravilhoso, a gente sabe que tem muita gente que tem essa dificuldade, justamente pelo esse déficit que a gente tem de leitura do Brasil como um todo, né? E vamos ver o que é que a gente consegue planejar nesse meio tempo, porque esse ano foram 316 criadores de conteúdo credenciados, né, para o evento em si, que estão criando conteúdo, ainda vão criar muito conteúdo, vão publicar muito conteúdo sobre a Bienal de Pernambuco, fizeram também com que esse evento alcançasse mais pessoas,
E a gente também teve o projeto dos narradores, né, dos influenciadores oficiais, 3 influenciadores oficiais da Bienal que participaram do podcast, que mediaram mesa, e foram escolhidos pelo grande público, né, voto aberto ao público. Então, eu acho que a ideia é que a gente amplie mais, sempre levantando a cabeça, a bandeira, assim, de democratizar a leitura, de chegar em mais espaços, de descentralizar, sabe? Ser ponte. Como o Sidney bem lembrou, Recife é uma cidade cheia de ponte, e na Lavanda o lema da gente também é fazer pontes. Então é isso que a gente quer, é fazer mais pontes e atrair mais pessoas para o mundo da leitura, para a cultura do livro, sabe? Sem dúvida alguma. Inclusive, a gente teve um estúdio, né, Mirella, onde a gente produziu um podcast lá. Por que não? Este podcast está na Bienal em 2027, Fábio. Por que não, né? A gente pode fazer muitas parcerias. Essa ideia de pontes é uma coisa que eu falo há muito tempo, inclusive fora do país. A gente é uma Bienal internacional, a gente teve alguns convidados da França, né? Teve Mia Couto lá de Moçambique, teve mais gente que eu não estou lembrando agora, acho que de Portugal também, mas a gente pode ampliar isso, né? A gente pode e deve ampliar isso, não apenas internacional, mas também no âmbito nacional. Esse diálogo com outros eventos literários é indispensável, e claro, abarcando também o Nordeste e Pernambuco, né? Trazendo o povo do sertão. A gente teve uma representatividade muito boa esse ano, né? Muito bom. O Espaço Café com Cordel foi comandado por Aninha Ferraz e o pessoal do Café do Brejo, lá de Triunfo, né? Carol, Gabriel. Foi um espaço muito dinâmico, com cantorias, com mesa de glosa, com muito lançamento de livros em paralelo. Isso é uma coisa muito legal da Bienal, que é a gente ter nos estandes uma programação rica, própria, e que se você circular, você acha muita coisa boa rolando na Bienal, né? Eu sei que isso não acontece, não é uma característica só da de Pernambuco, mas a da gente tem essa coisa da ebulição do cordel, do repente, né? Do slam, né? Tem uma galera do slam lá fazendo daqui, uma galera do slam daqui. Então, assim, muito interessante a maneira como as coisas se dialogam dentro da Bienal. A coisa do cinema, né, Mirella? A gente teve com a Petrobras ali um espaço do Agente Secreto ali muito interessante, que inclusive eu fui figurante no Agente Secreto. Tô doido para ver o filme, para ver se eu apareço tão rápido como apareceu no trailer, ou se eu ainda apareço de alguma maneira. Mas é a experiência que a gente tem, né? E fiz também uma série do Recife Assombrado. Teve um painel muito legal do Recife Assombrado lá, que mostra que não é só literatura de horror, né, que rola, mas também o cinema de terror. Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, né? Desde que Gilberto Freire já falava das assombrações do Recife. Então, a gente tem um potencial enorme, assim, dentro da Bienal de Pernambuco, e a gente vislumbra 2027 ampliando essas artérias, né? Essas conexões que a gente já fez de maneira tão interessante, e a gente vem fazendo isso, e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, mas quando a gente tem um final que traz uma ideia tão aberta e tão boa, tão positiva, a gente espera realmente que mais gente venha, não é? Que mais gente tope vir para cá. Essa desculpa de que é longe, bom, aí é longe para a gente ir para lá também. Né? É longe, é vice-versa, né? Então, pô, tu mora muito longe, bom, depende. Se for olhar do meu ponto de vista, você é que mora longe de mim. Então, o Brasil é um país enorme e a gente nunca deveria usar a desculpa da distância, né? Porque senão a gente vai ficar olhando para o umbigo da gente. E eu lembro muito quando eu estive em Bogotá, na Feira do Livro de Bogotá, que é uma potência, né? Uma coisa fantástica. E o Brasil é muito querido na Colômbia. E a coisa que eu mais ouvi quando estive lá é, cara, vocês só olham para o umbigo de vocês só olham para o umbigo de vocês. Aí parece que dentro do Brasil a gente replica isso, né? A gente fica olhando para o umbigo da gente, não olha para lá. Então a gente precisa unir mais, né? A gente precisa pensar de uma maneira mais global internamente. Né? Eu acho que a gente vai conseguir muito mais coisa, né? É tão bom, é tão massa a gente curtir a Bienal de São Paulo, a Bienal do Rio, a Feira de Porto Alegre, a de Belém, que é interessante, a do Ceará, de Salvador, né? Então a gente pensar, né, no Brasil inteiro, no norte do Brasil também, pensar até em como a gente pode bater uma bolinha maior aí, para a gente ter uma cadeia interna nacional até mais forte, né? Então, assim, a gente pensa
de uma maneira mais micro, mas também mais macro, né? De como a gente pode fazer em 2027 isso avançar ainda mais. E é um tesão, bicho. Aqui para nós é um tesão a gente fazer a Bienal, um tesão a gente. Eu brinco, são 10 dias de utopia, né? Que acaba, eu tô aqui moído, cara, mas eu tô com a saudade daquele pavilhão, assim, né? Eu, quando vou pra Bienal de São Paulo, é a mesma coisa. Eu volto no avião e digo, caramba, por que que a vida não é assim, mais assim, né? Tudo bem que não seja todo dia, mas que a gente tenha mais momentos de ebulição pelo livro, assim, de maneira mais constante, né? Acho que é possível, né? Vamos ver. Mas 2027 promete. Muito bom. Já vou deixar aqui guardado em meados de outubro, né? Em 2027, é isso? Sempre tem no dia 12 na programação, né? Eu não sei como é que Uhum, tá o calendário de 2027, mas o dia 12 vai estar no meio. Então a gente já tem uma amostra dos 10 dias. combinado. E antes de encerrar, a gente só fazer um nosso quadro aqui de indicações, né? Eu vou começar. Eu não vou indicar livro dessa vez, mas é uma série que chama Marvelous Miss Maisie, que é uma série da Prime Video, né? Que já tinham indicado, falaram que era assim, que é uma das séries mais legais, sabe? Entra em várias listas de melhores séries tal do. E eu falei assim, putz, eu tenho um problema com audiovisual em geral com uma coisa de época, assim, sabe? Quer dizer, eu falei assim, putz, não sei. Mas acho que isso eu tô tentando quebrar isso e eu falei, vou assistir. E assim, são poucas temporadas relativamente, acho que são 4 ou 5. E eu assisti de uma vez só, sabe? Porque o roteiro é incrível, né? É muito bem feito. Ela se passa entre os anos 60, 50 e 60 e mostra uma comediante stand-up tentando vencer ali na cena de stand-up em Nova York, né? Só que você fala assim, parece ser uma coisa tão do passado, só que ao mesmo tempo ela fala tanto de uma discussão de tipo de machismo, de tipo da relação de família, do conservadorismo, sabe? Tipo da luta, tipo da relação de filhos, etc. E assim, é muito, muito boa e tipo e ela deixa de ser uma coisa assim, cada temporada lida só com uma coisa, e sabe, tipo, e sempre, putz, realmente é uma série muito, muito boa, que daquela você fala assim, nossa, o que eu vou fazer agora, né, que acabou, que eu não sei o que eu vou acompanhar na próxima vez. Mas realmente vale, acho que é muito a pena. Eu gosto também de série que quando acaba, sabe? Você já acabou, então você consegue ver tudo, não precisa ficar esperando a próxima temporada. Mas The Marvelous Miss Maisie é muito, muito boa. Indico fortemente. E você, Mirella? De série eu vou deixar um pouquinho de lado, porque eu não estou muito mais assim lendo o livro e estava muito mais investida agora nesse momento na realidade de quem matou a Odette Roitman, né? Com todos os defeitos ou qualidades que essa nova versão da novela tenha, movimenta, deixa a gente curioso, deixa a gente com raiva, deixa a gente assim rindo de coisas absurdas. Então acho que funciona de alguma forma, críticas à parte. É a única coisa que eu tenho parado realmente para assistir agora nessa véspera de Bienal. Mas de literatura eu vou indicar Sangue Raro, do Lucas Santana, é publicado pela editora Nasce. É um livro incrível que tem distopia, suspense, fantasia, e ele vai mostrar um Recife numa catástrofe pós-catástrofe muito importante, sabe, da gente se discutir. A gente já está vivendo uma catástrofe climática, né, no mundo todo. Então, ele ambienta um Recife como muita gente ainda não teve chance de ler. E também tem toda essa parte de distopia, política, muito bem desenhada, e de fantasia também, né? Tem um sangue raro, alguém que tem uma força mística que pode detectar outras pessoas, e aí uma ditadura quer eliminar. Basicamente é isso, para vocês ficarem curiosos e irem atrás, mas é um livro incrível, incrível, todo mundo deveria ler. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do que eu tô assistindo e tô lendo, né? Eu acho que a televisão, o streaming principalmente, ele quebra um pouco
Você está lendo, para um pouco, vai assistir alguma coisa, volta, ouve uma música. Eu sou muito movido pela arte nesse sentido. Então eu estou assistindo agora daquela série Monster, né, que tem na Netflix, que é a história de Ed Gein, né, que era um cara, um esquizofrênico aí que pegava os cadáveres, é um troço muito louco. Eu acho que eu tinha, se não me engano, em Mindhunter fala sobre ele também. Eu assim, como eu construo personagens, né? Eu sou um ficcionista, também escrevo não ficção, mas quando a gente constrói personagem, eu fico muito centrado assim e querendo como é que a pessoa, qual é o limite da mente humana, né? O limite ético, moral, de insanidade, o que é que leva uma raiva a pessoa a cometer um crime. Então assim, eu gosto muito de documentários por isso e séries também inspiradas em coisas reais, embora eu assista também muita coisa de ficção. Então eu tô assistindo isso na Netflix agora e eu tô lendo 2 livros. Às vezes acontece assim de eu estar lendo. Eu gosto muito de pegar uns clássicos, reler uns clássicos, ou ler alguns clássicos que eu não li ainda. Eu não li todos os clássicos. Então, por exemplo, O Estrangeiro, de Albert Camus, estou no finalzinho, eu não tinha lido ainda na minha vida. E era um livro que estava lá na biblioteca lá, e eu, caramba, o livro me chama, né? Eu olho e digo, pá, peraí, vou ler esse aqui. Aí eu puxo o livro, parece que me chama, ei, vem cá, né? Me pega. E eu comecei a ler também Os Ratos Vão para o Céu, que é uma pergunta que é de Vitor Miranda, né, que eu peguei agora na Bienal e eu já comecei a ler, que são contos, a maioria deles curtos, e com uma ironia, um nível de ironia assim, muito fina, e é uma dica também, fica aí como dica também de leitura, né? Mas eu curto muita coisa diferente, assim. Eu assisti um dia desse um documentário do psiquiatra, daquele ator, rapaz, agora eu não vou lembrar o nome do cara, que fez um filme assim interessantíssimo. O cara tem uma proposta de trabalhar a mente do outro, uma visão de mundo muito diferente. Então assim, eu vou às vezes em opostos, né? Eu tô assistindo um negócio de um assassino frio e tô vendo um negócio sobre yoga, sobre, sabe? Tem aqueles Koniakatsu, aquela linha que também que eu acho fantástica aquilo ali. Então assim, eu tenho uma coisa muito o que me pega. E aí eu acho legal também, para finalizar, é uma fala de Mirella, que ela falou alguma coisa lá e eu me lembrei disso, que o pessoal fala muito, poxa, vamos ter o hábito de ler, né? E eu sempre digo, olha, a gente precisa ter o prazer de ler, né? O prazer leva ao hábito. E a gente só sente prazer em ler. Então, o que é que eu gosto de ler? Você tem que ler um bocado de coisa diferente para saber o que é que você vai curtir. E aquilo ali vai se tornar um tesão mesmo, um hábito de verdade que você não vai parar, né? Então, eu acho que a série pode ajudar, o cinema pode ajudar, o teatro pode ajudar, a música pode ajudar e a literatura mais ainda, né? Então, fica aí a dica nesse finalzinho. Muito bom. Sidney e Mirella, queria agradecer muito pela presença aqui, né? Quer dizer, presença. Por estarem aqui passando essa tarde. Virtual, né, Fábio? Exato. Mas meio a uma ressaca não só literária, mas também de cansaço. Mas muito obrigado, viu, gente? E espero encontrar vocês em breve aí. Se Deus quiser, seja aqui no Recife, seja aí em São Paulo, vamos nos encontrar, vamos nos ver mais, precisar de pauta. A gente tem aqui uma ligação muito grande, não só do nosso trabalho, mas do trabalho de muita gente. Então, essa tabelinha é sempre muito bem-vinda, a gente fica à disposição, Fábio. Foi um prazer estar aqui. Como diz um amigo meu, com prazer é mais caro, né? Vai ter amigo safado quem pode, né? Para mim também, prazer enorme e, assim, agradeço demais o espaço para a gente poder falar sobre a Bienal de Pernambuco, né? Assim, não é todo dia que a gente está podendo vibrar sobre essa festa e no dia seguinte não tem coisa melhor, né, Sidney? Porque acabou de acontecer, não tem nem 24 horas que acabou, então tá tudo muito fresquinho, a gente tá muito feliz, a ressaca é real, mas ao mesmo tempo a evolução, né? Uma palavra muito usada por Sidney, também é real. E assim, foi legal de ver que muita gente também ficou com FOMO, né? Não tá lá na Bienal. Então, a gente falar mais sobre ela, melhor ainda. A minha frase hoje, Fábio, foi: tô morto, mas tô vivo e feliz. Muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, um abraço grande para vocês. E este foi o episódio 392 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.